Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a regra é clara. Toda sexta-feira 13 a gente gosta de falar de um filminho de terror, não é mesmo? É por isso que nesse vídeo nós vamos indicar alguns dos melhores filmes de terror de 2024, que você pode assistir na maioria das plataformas de streaming ou são recém-saídos do cinema e também foram escolhidos aqui de acordo com a maioria das críticas e avaliações por aí. E deixando claro, né, gente, esse é um vídeo especial de sexta-feira 13, que esse ano caiu em setembro, então não daria pra gente abranger todos os filmes do ano, então a gente vai falar do que saiu até aqui e também somente de alguns deles. Eu escolhi aqui 7 filmes, já que 7 é um número meio cabalístico, eu acho legal da gente falar. Então vamos lá. Número 1, Imaculada. Sydney Sweeney é uma das queridinhas da atualidade em Hollywood. Em Imaculada, ela interpreta a freira Cecília, uma mulher profundamente religiosa que recebe um cargo em um convento ilustre no interior da Itália. Ela só não fazia ideia de que seu novo lar, aparentemente perfeito, logo revelaria esconder segredos aterrorizantes. O filme trata-se de um nascimento forçado por uma instituição religiosa que reivindica o corpo de uma mulher segundo dogmas religiosos. Ao mesmo tempo que ele puxa por uma pegada sobrenatural, também não deixa de ser um thriller de terror emocional voltado a muitos aspectos impostos à realidade de algumas mulheres. E nenhum terror é só um terror, né, gente? Sempre tem alguma coisa por trás, uma crítica, alguma mensagem ali subliminar. E em Imaculada ele trata muito sobre essas questões envolvendo o parto, envolvendo interrupções de gravidez, envolvendo infanticídio. Então são todas essas questões sobre o olhar dogmático das igrejas, de mulheres que são criadas ou que vivem dentro de dogmas, de conceitos, de valores e virtudes de uma criação religiosa e como esse tipo de julgamento moral, às vezes, ou de uma certa obrigação social ali dentro daquele grupo, interfere na obrigação e na relação das mães com a maternidade. Então o filme ele trabalha bastante isso ali de maneira subentendida. Número 2, Infestação. A história acompanha Caleb, um jovem que está prestes a completar 30 anos e nunca esteve tão sozinho. Ele está brigando com a irmã por questão de uma herança e cortou relações com seu melhor amigo. Fascinado por animais exóticos, em um certo dia ele encontra uma aranha venenosa e a leva para seu apartamento. E é claro que a partir dali as coisas dariam errado. A aranha escapa e acaba se reproduzindo rapidamente, e o prédio francês em ruínas é transformado em uma terrível armadilha de teias. Para evitar o contágio, a polícia isola o prédio com os moradores dentro e todos terão de ir atrás da própria sobrevivência enquanto o caso não é solucionado. Olha, eu vou dizer para vocês que Infestação é um filme muito difícil para mim, porque eu tenho pavor de aranhas, assim, eu lembro de quando eu era moleque ainda assistiu Aracnofobia, né? Todo mundo deve lembrar desse filme aí, passava na sessão da tarde, era um clássico, e pra mim sempre foi um sufoco, ó, só de falar eu já tô suando. Mas de qualquer maneira, Infestação também é um filme que trata de algumas coisas ali, de alguns outros temas, como por exemplo, a questão de você trazer animais, né, de fora de um habitat e você leva eles para um meio urbano, ou você tenta domesticar animais, né, que não deveriam estar ali, que não deveriam ser criados daquela maneira, né, quando você promove um desbalanço ambiental em certas situações, e também como os pobres geralmente são aqueles mais afetados em qualquer tipo de calamidade, né? Seja numa pandemia, seja numa infestação de aranhas selvagens e venenosas, não importa. O mais pobre sempre é aquele que se ferra, porque afinal de contas o rico ele sempre vai ter alguma alternativa, ele sempre vai ter um recurso a mais para sair daquela situação. Então o filme também se preocupa em fazer essa crítica social. Número 3, Entrevista com o Diabo. O filme fala sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy, que está tentando recuperar a audiência do seu antigo programa, enquanto também tenta se recuperar de uma grande desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa. Desesperado por ter o seu sucesso de volta, Jack planeja um especial de Halloween de 1977 que promete trazer algo realmente inesquecível, mas ele não esperava que a noite de diversão se transformaria em um pesadelo ao vivo, já que ele trouxe para uma entrevista uma parapsicóloga para mostrar o lançamento do seu livro, e com ela a única jovem sobrevivente de um suicídio em massa dentro de uma igreja satânica. E é nesse momento que o palco se transforma em um verdadeiro show de horror sobrenatural ao vivo para todo o país. Olha, esse foi um dos filmes que eu mais gostei
desse ano, tá? Ele é do ano passado, ele é de 2023, mas ele chegou aqui no Brasil esse ano e eu achei assim fantástico a maneira como ele se propõe a contar uma história de terror muito diferente, um formato diferente, aquela coisa de você mesclar a aparência de você estar vendo desses late shows, né, desses programas de entrevistas norte-americanos ali dos anos 70, e ao mesmo tempo ele vira quase que um documentário ali, uma coisa meio que de bastidores. Então esse formato é muito interessante, aquela fotografia envelhecida dos anos 70 ali, eu achei bem legal, e de ele tratar dessas questões como a busca da fama a todo custo, de como esse tipo de espetáculo promove muito sensacionalismo, né? Nós que tivemos aí ao longo da nossa história aqui no Brasil também diversos programas de auditório que levavam cada vez assim casos mais escabrosos, né? Coisas até meio escatológicas, para tentar sempre uma busca pela audiência a todo custo, sem se preocupar se aquilo ali era seguro, se daria errado, se iria traumatizar alguém. Então é um filme que fala bastante sobre isso, inclusive vai estar aparecendo aqui em cima o card, onde a gente falou em detalhes do filme aqui no canal. Se você quiser mais informações sobre ele, acessa aí para você assistir depois. Longlegs, Vínculo Mortal, segue a narrativa da agente do FBI, Lee Harker, que é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila. Mas Harker não parece ser uma agente comum, e sim alguém com fortes intuições paranormais. À medida que Lee mergulha nas investigações, ela descobre indícios perturbadores de práticas ocultas ligadas aos crimes, levando-a por um caminho sinuoso e perigoso. Conforme desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com um assassino, lançando-a numa corrida contra o tempo para evitar novas vítimas. Enquanto isso, ela luta para desvendar a verdade por trás dos assassinatos e se vê numa encruzilhada entre o dever profissional e os segredos sombrios que emergem de sua própria família. Esse é um filme que estava despertando muita curiosidade, principalmente pela presença do Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage, que é uma figura mitológica no cinema, seja pelo bom ou seja pelo ruim, muita gente estava elogiando a atuação dele nesse filme, e realmente ele está fazendo algo bem diferente ali, uma coisa meio esquizofrênica, sabe? Tá bem interessante o que ele se propõe a fazer. Ele que também é um dos produtores do filme, que apoiou, né, ali quase de maneira independente esse filme, então vale a pena também dar uma conferida se você gosta do trabalho do Nicolas Cage. E ele é um thriller de suspense investigativo que em alguns momentos me lembra muito outras obras como o Colecionador de Ossos ou o Caso do Zodíaco também, que já virou filme. Então se você gosta de thrillers de suspense investigativo nesse sentido, desse naipe, pode ser que você curta Longlegs também. E ele tem um final ali que você não espera, e a cena final acho que vai te impressionar. E na Violent Nature, descrito como um slasher ambiente, ele é centrado num assassino ressuscitado que começa a matar um grupo de adolescentes. Numa área florestal de Ontário, no Canadá, o assassino Johnny, considerado uma lenda local, é ressuscitado acidentalmente após um medalhão que o mantinha no túmulo ser roubado por um grupo de jovens. Aos poucos, o filme vai revelando detalhes da origem misteriosa de Johnny, com um fechamento tenso que vai fazer o espectador refletir sobre quais seriam as verdadeiras motivações por trás do monstruoso serial killer. E uma das coisas legais de In a Violent Nature é que ele mostra justamente o ponto de vista do assassino, né? Do serial killer, do slasher ali. A gente sempre viu esses filmes aí com o Jason, lá em Sexta-feira 13, né? Ou com Michael Myers em Halloween. Enfim, você sempre está vendo o ponto de vista da vítima, que em algum momento vai estar fugindo, vai estar correndo pela floresta e o assassino vai aparecer por detrás da árvore dando um susto nela. Aqui não, aqui você vê do ponto de vista do assassino, ele caminhando ali, se esgueirando entre as árvores para tentar, né, chegar até as vítimas, atingir o seu objetivo. Então ele é um filme de uma perspectiva totalmente diferente. Às vezes se transforma até em algo meio lento, já que você acompanha por muitas vezes o cara simplesmente caminhando pela floresta, ouvindo ao longe a conversa das suas vítimas. Mas realmente é algo bastante diferente. Ele é um filme gore, extremamente assim violento nas cenas de morte, como eu não vi há muito tempo, são quase assim fatalities do Mortal Kombat. E ele termina também com uma reflexão
ali um tanto quanto pesada, quanto tensa, sobre a questão da violência do ser humano com a natureza e como a natureza também pode responder isso de maneira violenta. É outro filme que nós já falamos aqui no canal também, de maneira bem extensa, tem umas analogias bem legais nele, eu te convido a assistir caso seja do seu interesse. Vai estar aparecendo o card aí depois de você dar uma conferida lá também. Número 6, Abigail. Nessa história, um peculiar grupo de criminosos aceita mais um típico trabalho. Dessa vez, a proposta é sequestrar uma bailarina de 12 anos, que também é filha de um dos mais poderosos homens do submundo. Enquanto o contratante do grupo pede um resgate de 50 milhões de dólares para o pai da garota, o grupo só precisa observar a criança por uma noite em uma bela mansão isolada. Algo bem simples, né? Mas, no entanto, quando os raptores começam a desaparecer um por um, eles logo descobrem da pior forma que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal, e que agora eles é que na verdade exercerão o papel de presas. E o Abigail, ele é o tipo de filme de inversão, né? Inversão que eu digo no sentido de que o que pareciam ser os vilões, né? O que pareciam ser os caras maus, de repente se transformam nas próprias vítimas. E isso é algo que acontece ali também no Homem nas Trevas, né? Que é um filme de terror que agradou muita gente, eu pelo menos gosto bastante. O 1, principalmente, o segundo eu achei bem mais ou menos, mas ele trabalha nessa mesma linguagem ali. Você começa sabendo que aqueles caras são bandidos e depois você quase se compadece deles como sendo as vítimas. E é um filme de vampiro, sem dar spoiler, porque isso está no trailer, que é contado de uma maneira bem diferente, né? Você não espera ali um vampiro criança daquele jeito, tendo todas aquelas influências, causando todas aquelas mortes, aquele pânico dentro de um local fechado como aquela mansão. Então também é bastante interessante. Número 7, A Primeira Profecia. Ela marca o prelúdio do clássico filme de terror A Profecia, de 1976. A nova trama acompanha a jovem americana Margaret, que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja. No local, ela se afeiçoa por Carlita, uma jovem quieta e sozinha que também mora no convento. Ao questionar o passado e a situação da garota para outras irmãs da igreja, ela é alertada para se manter afastada. No entanto, antes de seguir o conselho, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar a sua fé. Com a ajuda de um padre exonerado, ela acaba descobrindo uma conspiração tenebrosa que por anos foi ocultada pela igreja local. Tentava esconder o inevitável, a volta do mal encarnado, o chamado Anticristo. Esse filme é um dos poucos casos de um filme prequel, ou seja, um filme que conta geralmente uma história anterior à obra original que funciona, tá? O cinema de terror tem muito isso, geralmente vem ali com subtítulos como A Origem, né, o Início, alguma coisa nesse sentido, e olha, quase sempre dá ruim. Mas aqui não, aqui eles conseguiram respeitar muito bem o que será o filme original lá da Profecia dos anos 70, então ele conseguiu trabalhar, conseguiu respeitar a obra clássica muito bem. E nesse sentido também ele parece quase que um irmão gêmeo de Imaculada. Ele trata dos mesmos temas, a questão de maternidade, a questão do julgamento moral, de acordo com dogmas religiosos, né, da posição da mulher como mãe, a visão condenatória do sexo e do prazer. Então tudo isso está dentro do filme e ele também trabalha ali com alguns ciclos de crises de fé dentro de instituições religiosas que acontecem de tempos em tempos, sejam justamente pela passagem de geração ou também por atos e ações externas como guerras, crises econômicas, né? São coisas que a gente explicou muito também, é muito legal também numa análise histórica que a gente fez aqui no canal do filme. Tá aparecendo o card aí em cima também, é outro dos filmes que a gente já falou em mais detalhes aqui no canal, caso você queira conferir. E é isso, gente. Esses foram aqui os nossos 7 filmes e indicações para você assistir nessa sexta-feira 13 aí, ou de repente no final de semana, ou quando quer que você possa assistir, sentar ali, curtir um filmezinho de terror. A maioria deles já está disponível aí nos canais de streaming, só você dá uma pesquisada que você encontra, ou está disponível aí para aluguel digital, é facinho de vocês encontrarem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Sugira aí nos comentários outros filmes de terror pra gente falar aqui no canal sempre que eu posso. Eu tento falar de filme de terror, é um gênero que eu gosto bastante. Deixa alguma indicação aí, de repente a gente fala dela no futuro. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!